O país pega fogo. E por fogo não me refiro apenas à floresta ou ao entusiasmo erótico do Silvio Almeida. Queimam as matas, queimam as manchetes, tem gente que queima outras coisas, queimam as virtudes daqueles que, em tempos não muito distantes, se pintavam de guerreiros pela natureza. Onde estão os discursos apaixonados, as lágrimas hollywoodianas e os jograis dos artistas mimados a serviço do sistema? Onde estão, Luiz? Onde estão? Cadê o nosso José de Abreu? Nosso espetáculo hoje é um só: a grande combustão nacional e o silêncio ensurdecedor daqueles que até ontem posavam de heróis ambientais, artistas influenciadores e todo o elenco de novela que adora se comover com sua própria bondade. Todos desapareceram. Enquanto isso, a grande mídia se apressa em vender a narrativa que, no fundo, tem mais a ver com a estratégia do poder global do que com salvar um único pássaro. O alarme climático é só um ensaio para algo maior, uma tentativa descarada de impor uma governança global sob o pretexto de emergências permanentes. A fumaça encobre não só o céu amazônico, mas também as intenções de uma elite que prefere o mundo em cinzas a perder seu papel de protagonista no teatrinho de salvação. Para abordar esse tema magnífico e super difícil, trouxemos aqui Arthur Remoto Machado novamente, né? O nosso querido Lucas Onogato, cada vez mais barbudo e mais sensual. Tá fazendo sucesso, hein, Lucas? Tem 50-50. Vai bater o Silvio Almeida. Vai bater o Silvio Almeida. O entusiasmo é quase igual, né? o Silvio Almeida. A volúpia é quase a mesma. Felipe Trielli, grande Felipe Trielli, que está mais calmo, mais tranquilo. Luiz Marnoto, né, que podia ficar um pouquinho mais agitado, mas continua calmo. E eu, Carlos de Freitas, é isso. Obrigado, gente, tenha um bom programa. Inalamos muita fumaça, né? Por isso que eu tô calmo. Pois é, né? Nosso clima não tá bom. Cheiro de mato queimado. Para de queimar. Esquisito isso aqui. Cara, São Paulo teve... a gente está agora, nesse momento, tem que tomar muita água, os paulistanos, inclusive. Sim, a pior qualidade do ar do mundo, por um bom tempo. Eu tenho uma moça que é mãe de uma amiguinha da minha filha da escola lá, que ela morou na China. Aliás, ela que fez o contato lá pra gente ser informante chinês, né? A gente também é chinês, né? A gente varia. Joga todas as paradas. Né? O esquema é russo ou chinês, afinal de contas. Não, mas ela falou que na China, num número muito mais baixo, os caras até cancelam a aula e tudo, pelo menos no lugar que ela morava. Olha só. Tipo assim, então o negócio realmente tá grave aqui, a qualidade do ar. E o Brasil tá queimando, a gente até já fez um programa... O patrão podia liberar a gente, né? Pois é, então. Pois é. O consertar esse ar-condicionado aí, né? Trabalhando todo dia. Agora tá consertando. Tá consertado. Mas a cada 5 semanas ele quebra. Então vai lá, compra um outro. Chora. Eu não. Mas enfim, estamos com o problema no ar e muitas queimadas, um recorde de queimadas, recorde de seca que dizem nunca antes na história do país. Mentira, quer dizer, pelo menos não se media, foi até os anos 50, e teve uma seca que matou mais de 500 mil pessoas, sei lá, um monte de gente. Rapaz. Nem tinha 500 mil. Nisso aí eu acho que a Marina Silva pelo menos é consistente, né? Da primeira vez que ela foi ministra do Meio Ambiente também teve recorde de queimada, agora ela voltou e dobrou a meta. Ela manda é boa. Brasa, né? Manda brasa, né? E a culpa é do Bolsonaro, eu acho. Sempre. Olha só, a piada, você me desculpe, gosto muito de você, mas a piada, ela é necessária. Desculpe, viu? Que é a seguinte, se seca matasse, o Lucas estava morto há muito tempo. Né? Eu estou tomando água. Mas... Legal. Desculpa, viu, Lucão? Não resisti. Não, agora eu vou guardar rancor. O bullying é obrigatório, né? O bullying é obrigatório. Essa seca aproveita tá acabando. E cita o nosso querido Roma, né? Que é outra. Roma também, né? Mostra que seca não mata ninguém. Não. Aqui, eu até peguei aqui, ó, a Grande Seca, ou Seca do Nordeste brasileiro, de 1877 a 1879. Calamidade é responsável pela morte de entre 400 mil e 500 mil pessoas. Não estava tão errado. Gente pra cacete. De um total de 800 mil que viviam na área afetada no Nordeste.
Ou seja, não estou dizendo que, né, a Marina Silva vai... que essa aqui, inclusive, pode ser a maior de todas. Mas é que os ambientalistas já vão falar, viu como nunca aconteceu, é o maior de todos. Ou seja, a gente não sabe porque não se media antigamente, nessa época aí. Mas é possível que seja tão grande ou maior. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ponderar, pôr o pé no chão, que nem aconteceu lá no Rio Grande do Sul, é essa história de, é um problema, óbvio, a gente tem que enfrentar. Primeiro que hoje morre muito menos gente por causa disso, porque as tecnologias e tal. Segundo que não foi a maior. Se existe uma mudança climática, é uma mudança provavelmente natural. Pelo menos eu acredito que é uma mudança da vida do planeta Terra, né, que faz parte. Aquele professor Molion deu uma aula sobre isso no outro dia, muito interessante, esclarecendo um monte de coisa que as pessoas dão como certas, né? Porque o problema é o seguinte, você lê em qualquer lugar, você puxa no Google, puxa no qualquer meio de informação mainstream, e agora não tem mais Twitter para a gente se informar de verdade, então é tudo dito como uma certeza absoluta, assim, não tem discussão. A urgência climática é um fato na cabeça desse pessoal. Sim, do mesmo E aí jeito. não tem conversa, não tem discussão, não tem contraponto, não tem nada. Eles tratam como consenso científico. Primeiro que consenso científico é uma contradição absoluta de termos. Porque se é científico, não pode ter consenso. Exato. Porque o cara trabalha com uma contradição de termos o tempo inteiro. Confrontação de hipóteses o tempo inteiro. Você então, pode até ter hipóteses mais prováveis ou não. Exatamente. Mas você proibir a discussão é que me deixa... Então, só que o consenso científico, além de tudo, nesse caso é mentiroso, porque, cara, tem muita gente que questiona, tem um monte de estudo questionando essa coisa de aquecimento global, promovido pelo homem, né? Porque o aquecimento global ele existe de acordo com tempestades solares, não tem nada a ver com a gente. O movimento de translação da Terra, inversão de polos, etc. Não tem nada a ver com a gente. E que a gente também aqui não está, ninguém aqui é cientista, ninguém está falando que existe ou não existe. Mas assim, a discussão ser proibida, não dá, né? Ninguém aqui é cientista, mas de epistemologia dá para entender um pouquinho, e de filosofia da ciência também. Então você sabe que a ciência tem um lance da falseabilidade. Sim. Por isso mesmo que ela não está escrita em pedra. Até outro dia, não fato. Estou falando que 10, 12 anos, 15 anos, os caras falavam de Amazônia, pulmão do mundo. Isso é uma mentira, cara. Primeiro que pulmão do mundo... Enfim, é o mar, né? Pulmão do mundo é o mar. Então, eu fiquei surpreso. Quando eu, comecei a estudar um pouquinho mais sobre isso, o Ricardo Felício fez falando assim, cara, se você azulejar a Amazônia, não vai mudar para eles ali, a realidade local vai ser afetada, local, muito afetada. Mas o mundo, cara, 98% é tudo do oceano. Nosso oxigênio é produzido por alga. O Ricardo Felício, aliás, é uma boa dica. Outra boa dica também. Procurem ele nas redes aí. É uma voz dissonante desse coro dos contentes aí do fim do mundo. Vale a pena. Você falou até ontem a camada de ozônio era o maior problema da humanidade, não tinha outro problema que a gente tinha que resolver. Aí hoje, não, mas ela abre, fecha, é assim mesmo, vamos para o próximo. Fora aquelas outras coisas que saíram até no Máfia Verde lá, o nível do mar, e não sei o quê. Sim. Só que uma das coisas que mais me chama a atenção é o seguinte, tá bom, tem lá a hipótese, do homem gerando a coisa. Aí, baseado numa hipótese que não só é indiscutível, uma série de movimentações globais é feita para mudar a forma como a moeda opera, para decidir quem vai ter recursos e quem não vai. Mudanças de infraestrutura nas cidades que ninguém sabe se a longo prazo serão boas ou não. Tudo isso baseado numa hipótese, e quem discorda, não é que assim, o cara discorda, tudo bem, discorda aí. Não, esse sujeito que discorda, ele é comparado a praticamente um genocida. Isso. Né? Quando rolou o negócio do Rio Grande do Sul, e eu estava acompanhando muito de perto o discurso da esquerda a respeito, primeira coisa, foram dois eventos, o Rio Grande do Sul e o lance do Parlamento Europeu, né? Porque grande parte da revolta lá na Europa é relacionada a essa história da forçação de barra climática. Quando rolou aquilo ali, o lance do Rio Grande do Sul, ou quando rolou o lance da Europa, a esquerda toda entrou em pânico. E o que eles disseram que era o principal problema não era o fascismo, não era o não sei o quê, era o enfraquecimento da agenda climática.
todos eles concordam, desde o liberal tucano numa ponta até o banqueiro socialista na outra. Todos eles falam que o grande problema é negarem a agenda climática. Por quê? Nas palavras do Eduardo Moreira, do ICL, que inclusive tem trânsito com o governo Lula, é um dos banqueiros lá que ele consultou para fazer controle de dano lá do Banco Central e aquela coisa toda, a questão do dólar e tal, é que a agenda climática é sobre transferência de recurso. É sobre mudar o grupo de pessoas que terá os recursos e os meios de ação. Sim. Ele falou, é uma transferência de eixo de poder. Essas foi exatamente as palavras que ele usou. Então, é o seguinte, e aí quando rolou a tragédia no Rio Grande do Sul, ele já estava falando, não, o Rio Grande do Sul tem que ser um modelo. Nós temos que aproveitar essa oportunidade tudo para eles é uma oportunidade. Para colocar aqui. Bom, agora está sendo uma grande oportunidade para os caras, né? Sim. Vem a COP 2000 e... Quanto? Não, eu nunca sei o número. COP 35. 2025? Não é. Sei lá. 50, bom, a próxima COP. Tá escrito o Arthur deve saber. Não é Copa, é COP. Aliás, Arthur, e aí, vai ser no só Brasil, finalizando. né? Deixa o só finalizando. Barbinha falar. E os caras ainda disseram que é o seguinte: quem contrapunha as narrativas oficiais a respeito do que estava acontecendo, não é que estava propagando fake news. Eles estavam forçando a narrativa de que a fake news mata. Então, ou seja, quando você questiona o dogma científico, você está sendo um assassino. Foi assim na pandemia, né? Exatamente. Assim. Equacionar a opinião ao crime de homicídio. Então é ridículo. É gravíssimo, né? Arthur, você inclusive... Não sua parte, é sua vez. Agora é a sua vez de brilhar, inclusive, porque ele entrou justamente no seu assunto, que é esses caras estão cagando pro ambiente, eles estão querendo uma mudança mesmo de paradigma econômico. Diga lá. Eu ia começar, mas é exatamente isso. Eu gosto que a gente fala há um tempão no Quinto, né? Para quem acompanha a gente, em todos os programas a gente fala isso. E no GE Economia também. Mas só uma parte pro Lucas, essa parada, a criminalização que é dada pelo cancelamento, né? A política de cancelamento. Primeiro com a política de cancelamento, sendo que é negacionista, que é a essência da cultura woke, né? Da religião woke. Mas essa ideia de criminalizar, ela tem subido a temperatura, por exemplo, aqui na Europa. Já tiveram 2 ou 3 pessoas do Parlamento Europeu que verbalizaram isso, falando assim que é um absurdo, né? Aí fala da extrema-direita, né? Que é antidemocrático, é o mesmo discurso. Que é um absurdo que se permita que as pessoas continuem falando contra a agenda climática e que isso deveria ser criminalizado. Sim. Então essa questão não está no mundo apenas da discussão lá do ICL, de uma esquerda que quer fazer acontecer e colar. Eles estão transformando esse discurso em política pública, entendeu? De fato, estão transformando esse discurso em política pública. E esse é o problema. Agora, de forma geral, só falando da pergunta do Trielli, é isso, né, cara? O que os caras estão fazendo? Eles têm um problema monetário gigante, eles querem fazer essa transferência e para resolver um problema que é essencialmente entre déficit e superávit de países que acontece desde sempre, eles simplesmente estão dizendo o seguinte: vamos acabar com isso acabando com os excedentes. E entra uma sociedade que é isso, é tecnocrata, planejada, então que basicamente é o seguinte: ao invés do seu desejo, do seu consumo determinar a produção, vai ter esse grupo de cientistas aí que vão determinar a produção, a distribuição eficiente dos recursos da terra, quem pode consumir em que quantidade, porque aí alguém vai determinar essa quantidade, e a partir daí essa estrutura da energia com a produção vai dizer o que você pode e o que não pode consumir em que quantidade. Pô, não é só uma questão de tomada de meio de produção, é uma tomada de meio de produção, é uma tomada do dinheiro e uma imposição, né? Então, é tudo isso que tem por trás dessa agenda. E o controle da fala, né? Do que você pode falar ou não, né? Só para falar, eu fui olhar aqui, é COP30, o editor-chefe lá vai ficar bravo, porque eu já estou vendo sobre essa COP30 faz um ano quase, eu não decorei o nome ainda do negócio. A COP30 que vai ser no Brasil em 2025 para discutir o novo sistema climático, para tudo isso que a gente está falando, a nova, como é que é? Fonte energética? Não, a nova matriz energética. Do clima que vai passar aqui pelo Brasil, é uma espécie de laboratório disso, sim, né? Sendo que a gente já é um dos países que tem isso que eu ia falar, nós temos 90%.
da nossa produção. E os caras querem achatar da nossa mais, matriz energética já é de energia limpa. De energia limpa, energia renovável. Sim, aí vem a mulher da Bloomberg lá, faz uma entrevista gigantesca dizendo que o Brasil tem que ser um modelo, o exemplo disso daqui. Ela usou até o termo, vai ser em Belém, né? Belém. Belém vai ser a menina de ouro da COP30. Quer dizer, os caras estão... É a mina de ouro, na verdade. Sim, e tudo isso a gente sabe que há um plano por trás. Né? É simplesmente manter os países pobres e eles lá com toda Teve até uma história de que começaram essa história da regulamentação do mercado de carbono no Brasil, incentivando, dizendo que o Brasil seria um líder de exportação de carbono. Aí vieram depois com uma história, com um papo, e o Arthur vai saber melhor do que eu, que estava acompanhando isso melhor, que era, na verdade, por conta de como o Brasil agiu no passado, né? Eles fariam uma contabilização dos gastos de carbono passados, e como o Brasil não agiu bem, na verdade o Brasil ia começar o sistema devendo carbono. Ou seja, o lugar mais limpo e que mais protege da natureza no mundo está devendo para o mundo. Exatamente. Dívida histórica. Exatamente. Dívida histórica do ambiente. Então, nós estamos devendo. Não, isso porque países que fizeram toda a sua economia em torno de energias de termoelétrica. De uso da natureza. De queima de carvão. Eles estão lá no bem bom ainda cobrando da gente, que faz muito mais. Inclusive, uma outra camada de ironia é que desses bilionários americanos que ficam aí fazendo bagunça no sistema financeiro, um é do óleo, o outro é do carvão, então, das ferrovias. Exatamente. Ninguém ganhou dinheiro. Agora vem querer meter o dedo. Qual é essa história aí, Arthur? Você tem detalhes? Tenho detalhes, mas eu queria falar rapidinho um negócio que eu tava pegando aqui. Aliás, acompanha esse cara, é um cara legal no Twitter. Eu não sei. Que isso? Os dados. Pegando os dados. Você tá onde? Avisa aí onde você tá pra gente... Porque não, tô em casa. Twitter é crime aqui. Eu tô em Lisboa. Entendeu? Aqui ainda não é. Mas o cara chama... eu não sei pronunciar, que eu sou péssimo nisso, né? Mas acho que vocês acham, porque é um nome esquisito desse, mas chama Bjorn Lomborg. Sabe quem é esse cara? Não, falando em não faço português. ideia. Ele é um escritor, tem alguns livros, um deles é Best Things First, o outro é Falso Alarme, e ele se considera um cético bom, agora eu esqueci a tradução, mas ambientalista cético. Um cético ambientalista, né? Um ambientalista Qual o nome cético. dele? Bjorn, B-J-O-R-N. Bjorn. Lomborg. Ele é presidente do Consenso Copenhague. Ele escreveu, ele critica muito a agenda climática, exatamente pela essa falta de concepção de dados. Mas ele botou um dado que você falou da matriz energética aí, que tem tudo a ver. Ele fez esse Twitter há 1 hora mais ou menos atrás, aqui em Lisboa. Que é o seguinte, ele botou o seguinte, que o custo da energia na Europa subiu de 2000 para cá em termos reais, por causa da questão da agenda climática, em 2,7 vezes. Pois é. Tá? Olha só. 2,7 vezes. E ele vira e fala o seguinte, hoje as pessoas estão pagando 3 vezes mais pelo preço da eletricidade do que pagavam exclusivamente por causa da transição energética. Agora, esse ponto que o Lucas levantou, ele surge numa discussão para lá de cínica aqui na Europa, que acho que ano passado, esse é o número que eu tenho, né? Apenas ano passado, a ONU emitiu 2.600 normativas, instruções e novas legislações especificamente sobre a agenda climática, né? Daquilo que tem que ser feito. 2.600. E aí, uma da discussão que está rolando na OCDE é que, basicamente, eles falam o seguinte, olha só, nós estamos preocupados com o aumento, né, da temperatura na Terra. Então é o seguinte, o que acontece? Não pode ter aumento do carbono. Então, assim, todo mundo já tem a sua cota de carbono. A economia só vai ser premiado, né, ou vai ter direito a compensar carbono, a receber por isso, quem baixar a sua emissão. Reduzir a sua emissão. Inclusive, essa discussão está rolando nas Big Techs, porque a ONU já manifestou dizendo o seguinte, cara, se a Amazon, por causa do AI, aumentar muito o custo de emissão de energia, de carbono, não adianta ela compensar em comprar crédito de carbono.
Tá? Cada empresa tem que ter um limite de carbono e a partir do qual ele não pode nem mais compensar. Tem um intervalo. E aí ele é obrigado a baixar. Então, o que os caras estão dizendo? Só vale daqui para frente. Então, se você conservou até então, você foi trouxa. Basicamente foi isso. Sim. Então, você não vai, como você não reduz a sua emissão de carbono, você então será obrigado a comprar carbono. Aí veja que loucura, os maiores poluidores no mundo foram os Estados Unidos e China, disparados, meteram carvão mesmo, né? Queimaram carvão. Aí o cara chega lá e vai dizer o seguinte, não, a partir de agora eu economizei 30%, porque eu troquei toda a matriz energética, subiu o preço, mas eu reduzi o carbono. E aí eles vão ganhar dinheiro com isso. Olha que loucura, a gente vai ter que pagar para a China e para os Estados Unidos, porque eles reduziram as emissões que eles fizeram, ou a posição que eles fizeram, para poder chegar onde chegaram e não deixaram a gente desenvolver. Então essa é a maluquice que eles já estão querendo aprovar, e aí cuidado, com o apoio do Levi, que estava naquela mesa lá, né, que foi ministro da Dilma, do atual presidente da CVM, de todos esses caras que estão na CDE e no Banco Mundial e nesses órgãos, da FEBRABAN no Brasil, dizer o seguinte, daqui para frente não vai mais poder. Então quem economizar ganha a partir da sua emissão. E o Brasil vai ter que ser importador de crédito de carbono. Olha que loucura os caras estão deixando. É muito bom que a China ganha dos dois lados, né? Porque ela ganha na compensação e ganha vendendo a matéria-prima também. Claro, quem produz mais se deu melhor. Porque o cara tem todo o parque industrial, tem tudo que ele fez cagando a natureza. Sim. E a gente não vai poder fazer justamente. Na prática, você tem um congelamento da mobilidade econômica mesmo. O que eles esquecem é o seguinte, primeiro, como é que você mede isso daí? Já é um problema. Você vai precisar de vários tipos de acordo para fazer esse tipo de medição. A Alemanha já está revendo vários acordos que ela fez com a China, porque ela descobriu que tem fraude aí. Entendeu? Na medição de carbono. Então, cara, o ponto já começa daí. Você acha que os caras vão jogar limpo? Não vão. Não vão, pô. Aí vão jogar limpo. Nunca jogaram, vão jogar agora. Essa história me lembrou um negócio que o meu pai vai lembrar, porque a gente discutiu muito isso com as pessoas que discordavam da gente, que estavam erradas, obviamente. Óbvio. Então, né? O tempo sempre mostra, né? A minha esposa, ontem, ela falou, poxa, você várias vezes está certo mesmo. Olha só, isso é um... Aí já cuidado, hein? Né? Aí já cuidado. Perigo. Por isso que tá essa seca aí, daqui a pouco... Pode. Cuidado, vai ver que ela fez isso para chover. Né? Mas enfim, a gente falava dessa coisa aqui em São Paulo, acho que foi o governo do estado, tenho quase certeza, obviamente PSDB, como sempre, né? Faz 45 anos que eles estão aqui, sei lá quanto. E os caras, uma das coisas que eles fazem aqui, que já me irrita, é que eles desligam, eles dizem, a gente diminui a pressão. Só que eles desligam a água, essa é a verdade. Então toda noite aqui, na produtora, a água desliga e quando volta de manhã, uma pressão, uma cagada, aquela coisa da água voltar, né, do ar voltar e o relógio inverno, uma cagada, e aí era só porque, não, estamos em seca, foi na seca de 1951. Emergência. E foi no governo Alckmin, pra você ter ideia. No governo Alckmin, então faz tempo. Vê quanto tempo faz, até hoje falta água. Toda noite aqui na produtora. Se a gente ficar aqui até as 8, 9 horas, esquece. Já não tem água. Só o que tem na caixa d'água. Só na caixa. E tem algumas torneiras que vêm da rua. E aí, beleza, isso é uma coisa. Então, os caras, toda essa coisa emergencial acaba virando permanente. Mas o que eu ia falar era da conta de luz. Teve uma época que o governo do estado falou que se você economizasse... não, deve ser federal, né? Não, foi federal. Foi Dilma, se eu não me engano. Dilma, se você economizasse, você ia receber um desconto. Então, assim, o cara que estava com a casa vazia e acabou de alugar o apartamento, o cara tomava uma naba desse tamanho. O cara que sempre economizou a vida inteira, que ficou enchendo do saco das crianças, desliga essa luz aí, você acha que eu sou sócio da Light, não sei o quê, não sei o que lá. Esse cara tomou uma naba. O cara que deixava o ventilador ligado, tudo não sei, não tá nem aí, o cara economizou um pouquinho e foi premiado. É exatamente a mesma coisa que os caras estão fazendo. E você não precisa ser um gênio para saber que vai acontecer isso, né? Exatamente. Eu quanto faz? 10 anos já era um rapaz, era um jovem rapaz. Já tinha percebido isso, imagina isso. Caralho, coitado Dudu, o que aconteceu com ele? Enfim. Caiu. Me alonguei um pouco, falei 15 coisas, mas era só para chegar nesse ponto. Sim, é engraçado que entendeu. Tem efeitos práticos disso, que é o seguinte, tá? Primeiro, você tem esse congelamento, quem se desenvolveu, quem não se desenvolveu, não se desenvolve mais, ou só se desenvolve, assim, se
se jogar muito bem o jogo dos caras lá. Sim, aí, tem que entrar na... Aí beleza. Aí você tem uma diminuição geral da produção de alimentos, né? Que é uma outra coisa que o alimento, a vaca emite o peido, e o peido dá um carbono e não sei o que lá. Então você tem, primeiro, uma diminuição geral na produtividade e no desenvolvimento, então as pessoas vão ter menos recursos financeiros. E quem tem alguma capacidade de gerar vai continuar gerando. Né? Você tem a diminuição na produção de alimentos, então as pessoas que já estão ganhando menos, elas vão comer menos, a conta de energia delas estará mais cara. Sim. Ou seja, você está piorando, dando uma piora geral na qualidade de vida das pessoas, e tudo isso por causa de uma hipótese. Né? Então você está premiando, inclusive você está premiando quem não se comportava bem antes, punindo quem estava preservando mesmo desde que a hipótese sempre. For verdadeira. Exato, mesmo que a hipótese for verdadeira. Então você está gerando um caos. E olha, para você ver, uma coisa impressionante, do mesmo jeito que a esquerda lá maluca, socialista, lá, o pessoal do ICL, essa turma, disse que a única coisa que colocaram no centro das suas preocupações a deslegitimação da pauta climática com a ascensão da direita, você tem um governo Lula em que a única coisa que anda é a agenda climática. Então assim, e mesmo assim queima toda hora. Exato. Para de queimar. O governo que mais avança essa porcaria é o governo que mais está queimando e que mais está dando problema. Exato. Né? E é uma coisa impressionante que você tem lá, eu estava até falando com o Luigi agora há pouco, você tem o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores pelos interesses dos trabalhadores. Está fazendo esse negócio aí que lasca com a vida do trabalhador, tira emprego, encarece alimento, etc. E aí você tem, por exemplo, alguns problemas estruturais da nação, né? Um deles é o transporte público, né? Os ônibus os ônibus bombando. Muito lotados, você tem um trânsito muito ruim. Olha, e se aumentasse a frota, né, de ônibus, por exemplo, você teria uma diluição, né, desse número de pessoas e tal. Melhoraria o trânsito, melhoraria para o meio ambiente também, né? Porque você tem mais ônibus, mas você vai ter menos carro, em tese, né? Inclusive uma coisa que os países na Europa fizeram e tal, e deu certo. Aí o que eles fazem? Falam, não, que mané aumentar a frota de ônibus? Nós vamos substituir os ônibus que estão aí por ônibus elétricos. E sucatear sucatear a frota que tem. E o cara gasta uma grana, bota um monte de ônibus elétrico, não melhora nada a vida do sujeito, ainda, assim, tora imposto em cima do cara para pagar por isso aí, fora o fiasco lá dos carros elétricos, né? O carro elétrico vai ser isento de IPVA, enquanto eles colocam IPVA em veículos antigos que antes não pagavam, uma coisa assim que aconteceu. E aí, por quem é que compra carro elétrico? Porque o carro elétrico é caro pra cacete. É justamente o sujeito rico. Então, assim, o abastecimento do carro elétrico é feito por coisas, por fontes não renováveis, por energias não renováveis, por termoelétrica, por tudo isso. Agora, com relação ao alimento, eles já estão isso já está dentro do modelo que eles querem criar. Basta ver o Bill Gates com suas fazendas de proteína artificial que eles estão fazendo. O Zuckerberg com seu... Aqui a gente tem a notícia aqui que o nosso produtor mandou, assim, CEO global da JBS. Precisamos de 350 bilhões de dólares até 2030 para transformar os sistemas alimentares. Me dê dinheiro. Me dê dinheiro que eu vou resolver o problema. E sabe o que ele chama de sistemas alimentares? Porque ele já tem uma fábrica de carne... De proteína, que ele chama de proteína alternativa. Proteína de plástico. Exatamente. Mentira. Não, com 230 bilhões de dólares... 350. Eu resolvo qualquer problema. Qualquer problema. Você resolve o problema de toda forma. Você resolve o problema aqui a gente até divide. Qual é o problema? Agora, os caras querem fazer o quê? Eles querem simplesmente Cada um resolve um problema. os sistemas para continuar o povo com fome. Não, isso é pior, né? Se você pensar, vamos usar a nossa imaginação, a gente que gosta de literatura aqui, né? Imagina assim, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas é como a gente, quer dizer, a maioria das pessoas é mais pobre, né? Então ela tem que pagar o almoço para trabalhar para pagar o almoço, garantir o jantar, aquela coisa, né? Não, a gente também, exatamente, é isso que eu tô falando, mas é que tem gente que fica devendo ainda. E que Sim, tá lá. Não, tá feio a coisa. E aí, esses caras já estão no limite, quando não estão passando necessidade mesmo. E aí, você imagina que aumentar a conta de luz pra gente é um negócio que ferra mesmo o nosso orçamento. Exato. Agora, pro cara lá, pra essa galera, classe média altíssima e os bilionários,
vai aumentar, vai triplicar a conta de luz, a conta de... O cara não muda uma vírgula na vida dele, não muda um centímetro da vida dele. Olha o que o Vale do Silício está fazendo. E aí o que o cara vai fazer? Vai vender a casinha que ele comprou, que o avô dele comprou, né? Aquelas coisas de família, bem de família, bem de raiz, para poder sobreviver, vai vender para o cara que tem mais grana, e esses caras, esse é o não terá nada e será feliz, você não terá nada. Não é uma frase de efeito, existe mesmo um movimento desses caras para que você se sufoque, para que eles tenham... Aí, você não tem nada, você não tem o seu aplicativo porque ele é anual. Todos os seus aplicativos, daqui a pouco, a boa parte deles, você paga anualmente, não é mais seu. A sua televisão, você paga mensalmente, né? Porque agora os streamings não sei o quê. Internet é a mesma coisa. Você não terá nada mesmo, não é modo de falar, não é uma frasezinha de efeito. E aí, você não terá nem a coisa mais básica, que é um chão, que é né? Por quê? Para essas pessoas que estão no limite, que é a gente, classe média, que você paga no mês, dificilmente você consegue fazer uma poupança, quando às vezes acontece um piripaque lá, você precisa gastar. Tem que gastar. Esses caras, né, que é a maioria do mundo, vão ficar escravos dos outros. E é isso, a escravidão moderna, não tem outro nome. Ô Trelli, essa questão de que isso não tem, que a esquerda, acho que o Lucas estava falando, de fato, não está nem um pouco preocupada com o pobre, ou com as pessoas mais pobres, né, ou com a pobreza, com essa questão da agenda climática, é assim, evidente com alguns números básicos. Eu vou te falar o seguinte, por exemplo, você pega hoje no mundo tem algo em torno de 2,3 bi, né, 2 bilhões de pessoas e 300 milhões que se aquecem ou cozinham com o que eles chamam de combustível sujo, que é madeira, papelão e estrume, que de fato é sujo. E por causa da fumaça disso, que os caras respiram, cozinhando, se aquecendo, etc., morrem, eles estimam uns 3 milhões de pessoas. Aí o bonitão aqui da Europa, que foi aquele Mário Draghi, eu acho, não lembro sobre o sobrenome dele, mas ele foi ex-primeiro-ministro da Itália, e hoje está nessa confusão de Bruxelas. Ele disse que só a Europa tem que gastar por ano algo em torno de 800 trilhões de dólares, né, para poder modernizar todas as suas tecnologias, 800 bilhões, perdão, são 1.000 milhões, como diz os portugueses, né? Então, são 800 bilhões de dólares por ano, que é 2 vezes o que custou o plano Marshall inteiro da reconstrução da Europa. Agora, imagina você chegar e gastar 800 bilhões por ano para fazer toda uma mudança de matriz energética, climática, tudo para ajustar essa transição energética. Esse dinheiro deveria também ser necessário para melhorar a vida daqueles 2,3 bi lá que estão queimando literalmente estrume para comer. Não vai chegar lá. E aí a Europa criou um negócio, vai dizer o seguinte, eu gastei 800 bi, então esse cara continua poluindo. E eles criaram um negócio que chama, quer dizer, não criaram, mas está atrasando a implementação, mas vão colocar, que se chama CBAM, que é o Carbon Border Adjustment Mechanism, quer dizer, o mecanismo de ajuste da fronteira de carbono. Então, se você tem um país, por exemplo, que está subdesenvolvido, não fez esse ajuste climático, não tem dinheiro para isso. Não tem como. O que ele vai fazer? Quando ele produzir, os caras vão jogar todo o custo da emissão de carbono no preço e vai virar uma barreira tarifária. Ou seja, esses caras não vão conseguir vender. Vão morrer, bicho. Eles estão condenando 2 ou 3 bilhões de pessoas a entendeu? Simplesmente retirando elas do sistema de comércio, retirando elas exatamente da possibilidade de, através de uma relação comercial, desenvolver a sua economia. Quer dizer, isso aqui não tem nada a ver com preocupação com os pobres. Cara, é um planejamento para eliminar os caras, bicho. Exato. Isso fica claro no que o Lucas falou. A gente está vivendo a maior fase de queimadas dos últimos anos, e a última maior fase foi no governo Lula. Ou seja, não é a natureza, não é sobre os bichinhos. Você que se emociona aí, que o boto, os bichinhos, o mico-leão dourado, na minha
minha época era o mico-leão dourado. Cuidado com o bolo, ele é perigoso. Não, virou a onça, depois virou a girafa, que a girafa também migrou. Esses caras estão cagando colorido pra essas porras. Eles não estão nem aí pra esses bichinhos. Ele deve ter um ou dois lá na linha de frente que realmente tem emotivamente, eles se apaixonam por aquilo. Mas quem tá por trás, as ONGs, eles estão cagando. E até aquela Gileinha já entrou também no sistema, né? A Greta também não fala mais nada. Você vê, o Brasil tá... ela não abriu a boca. Não, aliás, ninguém tá falando. Cadê o DiCaprio? Tá lá no mas aí são os hipócritas de sempre, que a gente não tem nem que Não, tem que citar, porque esses caras, eles são irrelevantes. Porque na Globo News, quando tiver um governo que é o contrário, esse cara começar a falar, a Globo News vai falar, Leonardo DiCaprio se preocupa, mano, com aquele tom, com aquele jeito blasé de interpretação que eles têm. Então ele tem que falar. E você viu... Desculpa, mas o que tem a ver com o DiCaprio, perdão. Você viu que, acho que foi semana passada, teve uma operação da Polícia Federal, ou 2 semanas, não me lembro, eu li recentemente, uma operação da Polícia Federal no Norte. E o que a ONG do Norte fazia, uma dessas do Norte? Ela pagava pessoas para iniciar queimadas. E aí ela ia para a televisão anunciar o horror das queimadas e pedia dinheiro. Sim. E nessa ONG especificamente, o DiCaprio doou 2 milhões de reais. Quer dizer, uns 500 mil dólares. Aí, cara, e uma coisa engraçada é o seguinte, a extrema-direita, né, que vai destruir o meio ambiente, que vai transformar a Amazônia no estacionamento, num Hopi Hari, sei lá o que a gente o Hopi Hari eu topava, hein? Não, então, um bosque, né? Enfim. Um Hopi Hari é legal. Essa extrema-direita, né, quando tá aqui que queimou as florestas, tal, não sei o que, o Bolsonaro aqui, que fizeram aquele monte de Amazônia com a girafa na Amazônia. Exato. Então, o Bolsonaro foi quem fez lá o marco do saneamento básico, né? Que inclusive o senhor Lula revogou 2 decretos do marco do saneamento básico. O Lula está super preocupado com o meio ambiente. O saneamento básico, inclusive, ajuda o meio ambiente e promove a qualidade de vida das pessoas, e especialmente as mais pobres que não têm saneamento. O cara mora, tem uma valeta na frente da casa dele, é aquela merda. Né? Então ele revogou, e os 2 decretos eram decretos que flexibilizavam e facilitavam com que empresas privadas pudessem entrar em parcerias com o governo para fazer o saneamento acontecer. Então ele foi lá e revogou. E teve também o lance do metano, que o Bolsonaro literalmente criou um sistema de compensação, quase um sistema de compensação por pontos, que nem o crédito de carbono, só que para quem reaproveitasse lixo e produzisse energia com base no lixo e diminuindo a emissão de metano. Ele revogou isso. Então, não, isso ele não revogou, mas é um negócio que assim, é a extrema-direita, que queima e que destrói, etc, etc, etc. Então, olha, você não viu uma pessoa falando disso na mídia. Eu fico impressionado, assim, que o marco do saneamento básico, por exemplo, é um negócio que boa parte da esquerda foi contra, e é mais ou menos como a gente ser contra o mico-leão dourado mesmo. Como que você é contra? Eu sou contra uma coisa que é claramente boa. Não, e a direita, né, a galera, principalmente o pessoal lá, os políticos que deveriam fazer política, não foram lá e denunciaram. E quando denunciam também, tem um lado deles também que a gente tem que falar, que nenhum grande jornal de mídia reproduz, repercute, né? E tal. Tem todos esses problemas. Mas, cara, tinha que estar martelando numa coisa dessa. Como é que você é contra você fazer o cara parar de nadar no cocô, velho? Como? Como que você pode ser contra isso? Não tem como. Trelli, eu te garanto, vou dar um número alto, vou dar um número baixo aqui, baixo. Eu garanto para você que 95% dessa elite cafona, como diz o Carlão corretamente, de São Paulo, do Leblon, do Rio de Janeiro, que se alienam, ficam todos ofendidos ou preocupados com o que está acontecendo na Amazônia, nunca foram à Amazônia e se orgulham da Amazônia, mas preferem passar férias em Miami. E quando eles vão na Fazenda Boa Vista aí e tem uma aranhazinha ou uma lagartixa na parede, é uma gritaria para a aranhazinha ou a lagartixa, e aí não tem Amazônia, não tem DiCaprio, não tem nada. Então, é tudo encenação, é tudo alienação, é tudo falsa virtude, entendeu? Falsa virtude. E alguns vão para a Amazônia e ficam naqueles resorts caríssimos, que não tem uma aranha sequer, tudo não tem, mas é controlado, tá ali, ó. Olha lá. Teve uma vez que contar uma história pessoal, uma pessoa que eu gosto muito, queridíssimo, inclusive, mas do Rio de Janeiro, dessa turma aí que eu conhecia
do estilo Country Club, chegou e falou assim, pô, tem um passeio sensacional na Amazônia. Aí eu até respeitei, falei, pô, que legal, né, cara? Café na Amazônia, Brasil, né? É um negócio sensacional, você sai de barco pelo Rio Amazonas e tal. Falei, cara, legal, um dia vamos fazer, deve ser muito maneiro, né? Achei, mas falei, aí eu olhei pra estrutura das pessoas, falei assim, cara, mas você dormiu num barco na Amazônia? Ele falou, não, calma, é um de um navio que sai do Peru, entendeu? Você vai, é 5 estrelas, então não é um barquinho, não, é um negócio arrumado, 5 estrelas não é e tal. Aí, não é aquele barquinho. É alta, aí você fala, pô, e a poluição, e a preocupação com a natureza? Zero. Mas zero. Não, e tem pior, o mentira. pessoal gosta de brincar de pobre, mesmo que o cara fosse na canoinha, é aquela canoinha que você dorme um dia, toma umas picadas lá, sei lá o quê, e vai pra casa. O lance é o cara que mora lá, bicho. É o cara que tem que sobreviver ele caçando. Toma umas picadas só pra mostrar depois. Só pra mostrar depois, fui na Amazônia. Nós temos uma entrevista aqui que foi na nossa primeira temporada com o Flávio Gordon. Puta, que é maravilhosa. E ele, acho que você lembra disso, Arthur? Ele comenta que ele foi passar um tempo numa tribo lá na... Uma tribo lá, mas é lá na... Lá não, e aí é pesado mesmo. Aí você fala, cara, mas imagina essa galerinha aí, se tiver que passar uma noite, o cara, entra em combustão espontânea também, né? Que nem o Lucas entra quando a gente fala bobagem. Não, mas o que é engraçado é que ele fala assim, pô, os caras pra ir pro banheiro lá né, eles têm tudo bem? Tem um buraco, né? Que o cara vai botar as coisas e o cara tem que ficar de olho, porque às vezes dentro daquele buraco tem uma cobra, uns negócios lá. Cara, bicho, é um constante. Você tem que estar constantemente em alerta na vida na natureza. Os caras, eles ficam endeusando a vida na natureza, mas são incapazes de passar uma hora. É o que você fala. Inclusive, a natureza é uma boa vista ali. Exatamente. Sobre isso no Cine Quinto sobre Into the Wild no ano passado. Assistam. Na natureza selvagem. Tem um antigo do Morgan que fala assim, se tem uma coisa que a natureza ela é especialista, a gente ela é boa. Ela é ótima nisso. Ela não vai falhar. Pode ficar uma hora. Vai lá ficar 10 horas dentro da Mata Atlântica pra você ver. Esse é um bom exemplo, o Into the Wild lá, que é uma história real de um moleque que foi pra natureza e tal. É até uma história bonita, no final eu até gostei do filme. Eu vi a primeira vez, fiquei, puta, achei uma merda. O filme é bom. Eu vendo de novo, até que simpatizei mais. Mas eu não duvido que, como esse cara, tenha caras que realmente encarassem um negócio desse. Só que assim... Mas encara e a tragédia vem, né? Não, e mesmo que o cara vá e passe por aquilo e acredite naquilo, cara, quando você olha, pensa na sociedade como um todo, nem todo mundo tá nessa vibe, entendeu? O cara às vezes quer um pouco de conforto. Não, tá cheio de gente. Você foi lá voluntariamente atrás de uma aventura, ou sei lá, de se buscar a si mesmo. O carinha, o filho do índio, porque o índio tá lá talvez porque ele quer, mas o filho de 10 anos do índio, ele não tá lá porque ele quer, ele tá lá porque ele nasceu ali, ele é filho de não sei o que. Se você não tiver um hospital, sei lá, não é hospital que chama, é um lugar de médico. Uma casa de saúde. Um negócio mais simples, um posto de saúde, era isso que eu queria falar. Que trate o cara, pelo menos com o básico. É isso que a gente tá falando. A gente tá falando de coisas básicas que os caras não querem. Tem ONG que proíbe. Pô, a gente viu aquele cara até de esquerda. A CPI das ONG lá? Não, o cara da esquerda. Que cara da esquerda? O cara da esquerda fala da Amazônia. Aquele cara da esquerda. O Aldo Rebelo? Aldo Rebelo. Falando, o Aldo Rebelo é um cara que a gente pode discordar ideologicamente, mas ele foi lá, o cara vive na Amazônia, andando pelos meios lá, e ele fala, tem ONG que não deixa entrar médico, tem ONG que não deixa... Porra, cara. Não, e tem depoimentos de índios na CPI das ONGs, dizendo, olha, a gente só quer trabalhar. A gente quer trabalhar e não deixam. Por quê? Porque tem que ficar preservando aquele pedaço de terra ali, para a ONG se instalar ali, fazer biopirataria, levar recurso do Brasil para fora, levar minério, porque já tem, olha, minério, pedra preciosa, tem inclusive aí ONGs que, a gente tem até uma pesquisa sobre isso, que eu não sei se chegou a entrar no Máfia Verde, que tem um esquema de uma ONG aí muito antiga que os caras pegavam pedras preciosas na Amazônia, transportavam pela fronteira da Venezuela e levavam para a Inglaterra. Então, teve o caso famoso daquele bilionário Johan Ele, acho que eu não estou acusando de ter feito biopirataria para efeitos legais, que o cara se instalou aqui, meio que casou com a brasileira, estabeleceu uma ONG aqui, ficou uns 3 anos aqui, de repente ele abre uma marca de artigos esportivos
que coincidentemente usa materiais patenteados que só são encontrados na Amazônia e ele fica bilionário, mas ele não pegou aqui, tá? Ele não fez biopirataria, não usou a ONG para pegar. Mas essas coisas aconteceram uma depois da outra. Sabe? E aí você vê esse monte de ONG financiada muitas vezes por estados estrangeiros, né, que estão trabalhando em prol dos seus próprios interesses ou de interesses de outros países e pautando todo esse debate sobre preservação ambiental, etc, que o nosso governo lindo, do Partido dos Trabalhadores... Abaixa a bunda. O governo contra o entreguismo da direita neoliberal, americanista, e o cacete, eles abaixam as calças para isso. Agora eu vou dizer um negócio pra você. Esse pessoal aí reclamava do Bolsonaro batendo continência pra bandeira, que é uma coisa super normal. Isso aí tá de boa. É um... E pra bandeira do próprio país, né? Do outro. Então é difícil, velho. É difícil. Não dá. Diga aí, Arthur. Não, nem tenho o que acrescentar. Manda a então. É exatamente isso, velho. Não tem o que fazer. Essa barba dele veio é um olavismo. Veio com testosterona essa barba. O que eu posso fazer? Eu posso mandar a minha vontade é essa, Lucão. Não tem o que fazer, porque é tudo você vê que é mentira, é papo furado, entendeu? É mentira. Essa questão da... Aliás, tem não é só essa história da ONG, desse cara que você falou, tem alguns casos de remédios que são patenteados e lançados pela Big Pharma, em que a substância principal são de plantas, ou determinadas plantas, que a substância vem de plantas, que só existem na Amazônia. Como é que o cara, entendeu? Como é que o cara lançou isso? Como é que descobriu? Entendeu? Então, esse é talvez... E se você olhar, eu vi um mapa uma vez, ali na Guiana Francesa, na fronteira com o Brasil, que pertence à França. Outro dia eu brinquei com um amigo meu, falei, a França faz fronteira com o Brasil? Aí o cara, claro que não. Eu falei, faz, né? Na Guiana Francesa, pô. Sim. A gente faz fronteira com a França. Mas o cara... Ali tem uma série de laboratórios na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, fazendo pesquisas, uma série deles. Tudo bem, se estiver dentro da fronteira da Guiana Francesa, do jogo, mas a chance maior dos caras também atravessarem e virem pesquisar dentro do Brasil, né? Então... O cara quer ir para França, mas não quer ir para Guiana Francesa, que é França também, né? Aqui é Champs-Élysées, não quer ir para o meio do mar. E uma coisa insuportável, quando entrou o governo Lula, que a gente estava acompanhando também muito de perto, cara, era insuportável. Parecia que toda semana o Lula fazia questão de falar, pode xingar o governo Lula, assim, espero não ser preso. O Lula fazia questão de falar toda semana sobre como a Amazônia não era só do Brasil, sobre como a Amazônia era da França também. Sim. Aí convocava o país para dar pitaco na Amazônia. Levou até o Macron para passear no bosque. Mas aí é um lado dele. Fazer sessão de foto de casamento. Fazer sessão de foto de casamento, pô. Aliás, alô editor, cadê o editor? Tem que fazer um meme. Aquela vez que ele pega a mão do Macron e sai puxando, parece que eles estão correndo no mato, tem que botar assim, corre que eu vou tacar fogo. Tem que fazer um meme. Corre que eu vou... Corre que vem fogo aí. Então é isso. Poxa, não tem mais o que falar. O negócio tá escancarado. É só você ir lá e olhar. Não tem... O problema é que eles estão fechando o cerco... para que a gente possa ter a comunicação disso, né? Eles, ao redor do mundo, não é só aqui, não. Eles querem uma campanha grande para eliminar o Twitter, né? O X. Na Inglaterra, o Tony Blair já está falando. Sim. Então eles querem, que era o único lugar onde você ainda conseguia ter algum debate aberto, né? As outras plataformas, elas bloqueiam tudo. Pedir desculpa para a audiência, antes de mais nada, porque toda vez que a gente falar clima ou climático, vai ter que censurar, porque... O YouTube, o uso dessa palavra derruba vídeo. Verde também? Verde vai. Então vamos falar verde. Não, mas jura, clima e climático. Clima e climático não olha que bizarro. Porque ninguém vai saber do que vocês estão falando. Tá tudo censurado. Põe aí, pelo menos a palavra criptografada, né? Olha que tempos, né, de merda que a gente... É isso, né? Então, no Twitter ainda havia alguma chance de... Tanto que a gente estava discutindo aqui de colocar os programas sem censura no Twitter. Sim, agora já... agora a gente chegou a colocar. Pode pôr, ninguém vai ver. Então, agora... Mas não pode interagir no Twitter. Não, mas o Arthur tá lá em Portugal, a gente manda o vídeo pra ele e ele Não, mas a gente tá lá. fazendo isso mesmo. Então, a gente tá postando menos, mas o Arthur tá postando pra gente. Exato. O nosso correspondente... Mas
A grande questão, cara, é que o Brasil e o mundo não querem que... Não é à toa que o Elon Musk virou o vilão e o herói também, que também não era para virar herói, mas tudo bem. Mas ele virou o grande vilão dessa galera, porque é o único lugar onde você... Você acha que a diferença entre um Musk, sei lá, um Zuckerberg é tão grande assim? Não. A não ser nesse sentido de o cara querer que as pessoas sejam mais livres para discutir as coisas. Não acho que é tão grande pro establishment. Só que aqui não, né? Lá no X, o cara consegue falar mais. Aqui no YouTube a gente não consegue. Então eles precisam do controle da informação, precisam do controle da linguagem. Se não tiver isso, eles perdem, porque eles não estão falando a verdade. Essa é a grande questão, né? É a única coisa daqui a gente mistura uma espécie de raciocínio lógico com wishful thinking, né? Com desejo que a gente tem, de que, cara, a realidade ela existe e ela tende a prevalecer, né? Tende. Porque se não prevalecer, se os caras conseguirem realmente fechar tudo, aí não complica, tem, né? Agora, você sabe que hoje, a realidade, hoje na gravação, muita gente já tem dificuldade de ver. Talvez esse vídeo vá ainda mais pra frente, eu não sei, porque tem vezes que a gente tá gravando 2 numa semana, então, mas independente disso, hoje, no dia da gravação, a PGR já falou, eu vou arquivar todos os pedidos para o Twitter voltar. Acabou. Então, assim, basicamente, por que os caras vão trazer o Twitter de volta? Deu certo, fez um barulhinho, mas ninguém morreu, tá tudo aí. Então, não quero. É bom para eles também, porque a gente também critica o governo, critica todo mundo que eles não gostam. Então, assim, daqui a pouco a gente vai cair aqui no YouTube, daqui a pouco a gente vai cair nos outros lugares também. E o Brasil é um grande laboratório disso, né? O Brasil é um grande laboratório disso. Sim. Para todas as piores práticas. A gente é livre pensador demais. A gente favelizou o mundo. Eu mandei para você aí, Trelli, no nosso grupo, só para vocês entenderem do que eu estou falando, porque eu não vou falar, né? Mas eu tenho medo de falar, não só por vários motivos, inclusive pelo excesso de patrulha. Mas olha a diferença do que é uma liberdade verdadeira de expressão. Eu mandei uma foto para vocês aí no grupo, em que aparece numa livraria um determinado livro sendo vendido aqui em qualquer livraria em Portugal, na Almedina, esse livro que ela é super... esse livro capa preta aí. Entendeu? Então assim, é o livro que segue o tá raio. Na livraria. Tá na livraria, entendeu? Óbvio que coisas relacionadas a isso é crime, óbvio, mas o cara permite e vende o livro. A gente vive uma época no Brasil que, por exemplo, esse livro você não vai achar. Não levanta essa mão. Livro do Bigodinho, pode falar que é o livro do Bigodinho. Eu vendi esse livro na minha livraria. Eita, no passado, né? No passado. Numa época que o Brasil já tinha... anos 80, 90. Eu tinha para vender. Aliás, é um livro que precisa ser lido, porra. Não é? Exato. É isso. Até para entender a cabeça, o idiota estudar. pensa, claro. Né? Sim. Maluco, idiota pensa. Essa ideia de que você tem que interromper. É a coisa que ele fazia. O mais legal é que assim, você usar, você querer queimar, por exemplo, tirar o livro desse cara, fazer aquilo que ele fazia. Exato, exatamente. Porque ele pegava qualquer tipo de opinião diferente e queimava. Entendeu? Você tem que deixar esses caras... Ele queimava mais do que a opinião, mas tudo bem. Opa! Ratinho! Vamos receber uma moção da comunidade judaica. Eu tô falando... Ele queimava livros. Ao contrário. Também. Não, eu tô falando ao contrário, porque é mais grave. E falando sério, esse é o caminho natural. Primeiro eles calam, depois eles desumanizam e depois eles queimam, velho. Não é mentira, não é modo de falar. Não. Sim. Um dia a perseguição vai ser no nível... Tanto é que se você entra no Twitter um pouquinho antes dele fechar e fala assim, coitado, isso aconteceu comigo. Coitado dessas pessoas presas aqui no 8-12. Não tô falando do cara, o jovenzinho fortinho que foi lá, deu uma apavorada e não sei o quê, nem mesmo da mulher que escreveu com batom lá. Eu tô falando de velhinha que mal consegue andar. Entendeu? Eu tô falando de velhinha que não entrou na bagunça, que tava na frente do quartel lá e tá presa até hoje, que eu falei eu tava no 7 de setembro cobrindo lá, e os caras, a velhinha veio falar, aliás, ela nem sabia que eu tava cobrindo, porque foi no estacionamento, e ela veio falar quase chorando, minha amiga, de chá, que a gente sentava pra tomar chá, ela tá presa até hoje. Então, aí você fala isso no Twitter, vai vir um monte de cara, mas não é assim 1 ou 2, não, é uma multidão de gente falando assim, mas que tava fazendo lá também? E aí você fala, cara, isso aqui pra virar um holocausto tipo de 2 gente... segundos,
entendeu? É o tipo de gente que não teria nenhum problema em ver você sendo eliminado. Porque é o tempo, como Sim. foi com o Trump. Sim. O cara sofreu o atentado, ninguém fala mais, não faz um mês, sei lá, faz 2 meses o negócio. Nem ele fala mais. Nem ele, sabe? Porque ele viu que... Não, e é uma coisa que é o seguinte, quando você coloca, é justamente a maldade do lance da emergência, né? Os caras falam, não, a coisa mais importante que há no Brasil é a preservação das instituições. Nada contra as instituições aqui. Claro, sou a favor. Sim, Inclusive, aqui damos o brioco para as instituições, ok? Não, de verdade, eu sou mesmo, só que a instituição tem que funcionar como E aí, instituição. com outras não como- pessoas. Só, o ponto é o seguinte, exato. Não há nada mais importante do que defender as instituições. E o ataque à pessoa que está lá é um ataque à instituição. E aí, se você atacar a pessoa que está lá, atacar a instituição, cairemos numa barbárie. Portanto, a tiazinha que estava na frente do quartel estava induzindo a uma barbárie que mata a gente. Isso, não é que nem o negócio da fake news que é a mata. lógica. Exato, a da lógica fake news que disso. mata, do discurso anti-agenda eco-woke que mata. A gente podia ter usado esse termo desde o começo, é um termo Agenda ótimo. eco-woke. Da eco-woke. que mata. E é sempre assim, olha, isso tem aqui uma emergência, pessoas vão morrer se você não fizer isso aqui que eu tô dizendo pra você fazer. E aí, se a gente vai morrer, caso as pessoas desobedeçam, quem desobedece pode ser preso mesmo, pode ser morto e acabou. Na época do atentado a gente falou exatamente isso, é assim que funciona, e é uma técnica, nem é um negócio, é uma técnica. O cara fala, esse cara aqui representa um perigo real para mim. O pensamento dele, não é ele. O pensamento dele representa um perigo real e perigo de morte. Aconteceu isso na pandemia, porque, se você estiver perto de mim com a doença, você vai toda a minha família, os meus avós, não sei o quê. Se você estiver falando alguma coisa, defendendo alguma coisa climática, a humanidade vai acabar, porque vai um grau a mais no planeta Terra, metade da humanidade vai acabar. Então, assim, se você representa, pensando com a cabeça desses idiotas, se o cara que está ali representa um perigo real e imediato para mim e para minha família, é lógico até, é até aceitável, vamos dizer, entre aspas, que você fale assim, não, então eu preciso acabar com esse mal. É o próprio, que é o mal encarnado. Sim. Então, assim, é melhor, se esse cara é o próprio mal encarnado, é melhor eu parar ele. Se ele não para de falar, é melhor eu tirar a vida dele, tirar a liberdade, tirar tudo, até tirar a vida. E aí tem uma coisa que o Arthur ele vai saber dizer melhor, que é o seguinte, pode parecer aqui, não, então agora acabou tudo e tal, e não sei o quê. Tá bom, nosso governo tá tomado por esse negócio, é a única coisa que anda. Beleza. Só que no nosso governo, isso aí é a única coisa que anda, porque ele se submeteu a interesses de terceiros, né? E ele tá cumprindo uma agenda externa, né? E aí é o seguinte, essa agenda externa, ela pode ser desafiada, porque há, dentro do jogo de poder global, como o Arthur bem vem falando nos Geoeconomias, dentro desse lance da substituição do padrão monetário e da matriz energética, duas facções Vertentes. competindo, exato. Um que quer substituir o sistema financeiro atual, que tem que ser substituído mesmo, porque deu ruim. Já falhou. A pirâmide quebrou, né? Um que quer substituir pela energia, que é usar a energia como moeda, e o outro que quer um sistema descentralizado, baseado em blockchain, com Bitcoin, etc, etc, etc. O Arthur poderia explicar isso melhor para que o pessoal que não conhece entenda que saída que tem, se tem saída, como é que a coisa tá, como é que o Brasil se encaixa aí, etc. Só que explica assim em 5 minutos tudo, tá? Inclusive, contando a história do que eu Fed. explique 15 programas, 3 minutos. Explica a 15 história do programas Fed de 1 também, hora. rapidinho, que ficou ou meio... seja, 15 horas comendo ovo e tomando café, ele quer que eu Faz que fale nem em 5 o Paulo minutos. França fazia, que explicava mais-valia em 2 minutos, vai. É isso. Começando pelo primeiro motor imóvel. Ok. Cara, olha, vou começar por uma coisa muito simples para a gente começar a entender. Hoje na Europa, se você pegar, tem uma discussão que, para a gente poder fazer análise e o que está acontecendo, mas começar de trás para frente, você tem hoje um cálculo que o preço médio do carbono, desse crédito de carbono, é $5 por tonelada. Só que, só na Europa, eles falam que, considerando as exigências da Europa, ele deveria estar em $50 por tonelada. E o FMI estima que em 2030 esse valor vai atingir $80 por tonelada. O que esses caras vão fazer? Você tem um problema hoje monetário grande,
que é o fim desse modelo Bretton Woods. Aí eu digo, veja lá o Geoeconomia, mas que é isso, é que o dólar não é conversível em nada, é uma moeda que é inconversível. Se não chegar para os Estados Unidos e falar, cara, eu tô com $100 aqui, me dá ouro aí. Ele vai dizer, cara, compra lá no mercado, vai lá, compra em algum lugar, alguém vai aceitar isso, eu não tenho que te dar nada com isso. Então, se ninguém mais quiser aceitar uma moeda, você vai chegar para o país e vai dizer, ó, toma aí, governo, né? E ele vai dizer, obrigado. Então, é uma moeda inconversível. Mas esses caras estão substituindo isso por essa ideia, através dessa conta, né, forçando você o quê? A deixar de produzir para comprar isso. Então ele está tirando seu dinheiro e está te entregando crédito de carbono. E isso, na verdade, é apenas um número que diz quanto de energia foi gasto para fazer um produto. Então, se você tem que, para fazer essa caneca aqui custa 10 créditos de carbono, daqui a pouco você vai estar negociando isso. Só que você não tem mais excedente, você não tem mais lucro. Então isso que é o degrowth. Eles estão tirando a ideia de excedente econômico para transformar em custo de um produto associado à energia necessária para fazê-lo, onde vão ser pagos através do crédito de carbono. Ou seja, você está sempre devendo. Não tem você nasce devendo. É tudo dívida. Sim, você precisa comer, não precisa comer? Você vai, preciso comer. Qualquer coisa que você vai comer, mexeu com o planeta, você está devendo crédito de carbono. Sim. E aí é engraçado, você está devendo, mas está devendo para quem? Esse é o lance. Esse quem é como se fosse um demiurgo. Ele tá ali controlando tudo, prendendo todo mundo naquele sistema de produção e às vezes de maneira benevolente ele vai lá e concede alguma coisa. É um negócio, velho. Isso é... Irmão, esse cara já ganhou, ele já ganhou pior, porque olha só, a conta hoje do mundo, como você falou, devendo pra quem? Acho que falei isso no último, falei isso no último ou penúltimo GEL. O mundo hoje tem uma dívida total de 315 trilhões de dólares. Dívida total. De empresas financeiras, governo, todo mundo. Só que o PIB do mundo é de 100 trilhões. Então nós devemos para alguém 3 vezes tudo o que é produzido anualmente no mundo. Todo o PIB mundial. Tudo. Então você pega tudo que se produz no mundo, de todos os países, cara, entregar para alguém. Essa dívida é impagável. É muito louco isso. Cara. Cancela a dívida, como diria o Delvin Neto. Quem emprestou? Eu tô pensando em entrar nesse negócio. Eu quero entender uma coisa. Como que aconteceu? Caralho! Tem 13 programas aí do Geoeconomia. O que é juro isso? O que faz essa conta ser tão desigual? O Rio Itaú vem me cobrar, porra do... Ô, Trelli, olha só. Cobrar dos Estados Unidos. O que acontece hoje, aí você vê o penúltimo GEL, mas é assim... isso tem a ver com a tecnologia. O dinheiro tinha um lastro. Aliás, você fez um programa lá de 15 minutos que foi absolutamente sensacional. Parabéns, cara. Foi brilhante. O roteiro do Daniel, hein? Deixa eu dar o crédito aqui. Inclusive, o Daniel, ele entendeu como é que funcionava o blockchain tomando o piscossauro aqui em cima. A gente conversou. Que porra é essa? Vai lá. Fala aí. Então, mas o cara chega hoje. Eu me perdi. O que a gente tá falando? Não, eu falei do juro. Do juros. Então, o problema é a tecnologia, porque não é o problema da tecnologia, foi um efeito. Porque hoje, o que acontece? Nós não temos dinheiro. Quando você olha no teu aplicativo aí do Santander e tem R$5.000 na conta, o que aquilo significa? Significa que o Santander está prometendo quitar aquilo para você, só isso, tem um crédito contra o Santander. Quando você passa o cartão do teu POS na maquininha da padaria, e gasta R$1.000 no supermercado, o que o Pão de Açúcar recebe de informação? Você vai chegar lá e está dizendo, olha, eu tenho um crédito do Santander. Aí o cara do Santander eu confio, toma aqui o produto, esse crédito do Santander eu também tenho conta, sai de você para mim. Então tudo virou um número fictício, a moeda virou um número fictício. Entendeu? E aí é um problema porque você é só emitir. E acontece isso hoje. O FED é uma instituição privada, ela foi privatizada de verdade em 1913, já que o Lucas pediu para falar, pelo Congresso americano, numa grande fraude lá, que o dono disso são alguns bancos, e esses caras têm um monopólio de emissão de dinheiro no mundo. Até a tecnologia chegar, isso era feito com padrão ouro, com outras coisas. Mas hoje é só o cara emitir. É eletrônico. Então é referencial. Não tem literalmente o dinheiro nasce em árvore para esses caras, é isso? Literalmente não. Nasce no botão. Tem um episódio. Literalmente. Tem um episódio. Eu já citei. Que é carbono, árvore verde. Eu já falei disso aqui, vai ter um episódio do Rick and Morty que é muito bom. Que eles têm a Federação Intergaláctica, que é um governo
não é um governo global, é um governo galáctico unificado, que eles têm uma moeda centralizada que eles mesmos emitem, né? E toda essa moeda ela é digital, então não tem uma moeda física, né? E aí, toda essa moeda, as frações dessa moeda, elas são como se fossem lastreadas no tesouro deles, né? Então, só que o tesouro deles é também um negócio digital que está num computador central numa sala. E aí, alguém entra no computador, olha assim, e tem lá, o computador tem uma moeda, aí ele muda o dígito de 1 para 0, aí rola um colapso intergaláctico, a economia se destrói. Mas é meio isso, né? Muito bom, o pior é que é meio isso mesmo, né? Nem é tanto exagero. Então, aí tem um ponto que aí as pessoas falam, mas pô, dá para fugir disso através do Bitcoin, ou de moedas, como o Lucas falou, né, digitais. O fato é que sim, é possível. Mas hoje eu me assusto muito com a recomendação de muita gente dizendo o seguinte: compra Bitcoin porque a solução é Bitcoin, você não vai ter problema. Veja bem, uma coisa é você botar um pedaço da sua economia nisso, fazer algumas alocações de recursos, outra coisa é você apostar nisso 100%. E aí o cara fala, não, porque isso é incontrolável. Isso é uma baboseira gigante, porque é muito simples. O que acontece? É só o governo dizer o seguinte, cara, não pode haver transferência de qualquer propriedade ou bens em Bitcoin. Vai ser crime. Então, você vai chegar no supermercado e dizer assim, posso pagar aqui o meu Bitcoin? Se não tiver alguém para converter no Brasil, né, você pode ter isso onde for. Se o cara lá vai dizer, cara, eu não posso te vender, eu não posso vender meu apartamento, você não pode comprar um carro, você não pode comprar roupa. Para isso, o cara que vai te vender, ele também tem que aceitar e ter um mercado tecnológico, né, dividido, black. E aí eu vejo. E o mercado negro encarece o dinheiro também, né? Você vai ter que pagar mais que encarece. Lógico. Aí o cara dá uma solução brilhante, o cara fala assim, não, mas a gente não mantém instituição financeira. Fiz um Twitter hoje, alguém escreveu isso. Aí o cara botou assim, é só deixar frio. Aí você fala, beleza, tudo bem deixar frio. Hoje existe dinheiro frio. É dinheiro fora do sistema. Como é que você faz quando você precisa trazer o dinheiro de volta? Esquentar o dinheiro. Se chama lavagem de dinheiro, você vai preso, velho. Então, diz assim, mas não é controlável. Tudo bem, não é controlável a movimentação de bitcoins, que não é bem assim. Tem uns caras que hoje estão rastreio, enfim, mas não é trivial. Eu entendo que não é trivial. Mas, de qualquer maneira, uma hora você vai ter que fazer a convertibilidade para o mundo real. E os governos vão fechar essa porta. Essa porta o cara vai fechar. Então o cara que é um bonitão lá, que é um responsável que hoje os governos, alguns governos, né, estão deixando cada vez mais difícil essa conversibilidade, estão fechando essa porta de conversibilidade entre o mundo real e o Bitcoin, né? Quer dizer, o que eu chamo de mundo real é o mundo físico, né? Então chegar, vou transferir para você dinheiro, você vai me entregar o carro, né? Então os governos vão controlar isso. E aí o cara vai ficar rico numa moeda que ele não compra nada. Sabe qual é o valor disso? Zero. Aí, desculpa, galera, é zero. Banco imobiliário. Sim, não, e mesmo assim, existe a possibilidade, não estou dizendo que é provável, não estou dizendo que é fácil de acontecer, do sequestro da rede por meio da monopolização do poder computacional, porque aquele negócio que é poder computacional, quem arbitra, quem faz a governança do que entra e sai do código do Bitcoin são lá os nodos lá e de mineração, que é os pés do negócio, e você pode simplesmente, monopolizando o poder computacional, você meio que sequestra a rede. Isso é difícil de fazer? Mas assim, não é impossível. Governos têm muito poder computacional. Claro. E poder econômico. Exatamente. Também. Então assim, é uma coisa que não é 100% invulnerável e etc. Vocês estão falando com uma pessoa que eu era ANCAP, inclusive eu recebia um monte de dinheiro de estrangeiro, eu não colocava em real, eu transferia direto do site de freelance para Bitcoin, usava um serviço super escroto de pagamento de boleto por Bitcoin, eu não mantinha moeda fiduciária quase nenhuma. Você não é um cara contra eu não o Bitcoin. Não é que eu nem sei como eu tô falando de fora. Eu usava esse negócio mesmo, corriqueiramente, há algum tempo atrás. Então, assim, a questão é que não tem uma saída que você vai falar, porque nem precisaria falar isso, porque os nossos ouvintes são espertos, né? Não existe uma saída que você vai falar, não, é por aqui. Se não, né, mané, todo mundo faria, o cara querer ser esperto, não vai ser, né, bicho? Se tivesse uma solução... o cara não ia nem estar te vendendo na internet. Ele ia alto grau, né? Um alto grau de complexidade do mundo atual para você
achar soluções fáceis. Agora, pode ser que o Bitcoin ou O qualquer... próprio Olavo falava isso, né? O próprio Olavo falava que todo salvador da pátria é, na verdade, o maior canalha que existe. Porque Então é isso, cara, no final, é o que você falou, de repente o Bitcoin é uma saída para algumas coisas, pode até que seja no médio prazo ele fique um tempo aí. Agora, não quer dizer que, vai aí que acabou. O Bitcoin é o Messias e vai te salvar. Não é o Messias, exatamente. Você, cara, vai com como é que é o nome? Prudência, bicho. Exatamente. E sofisticação. E sofisticação. Tem que, né? Tem que ser. É. Bem complexo. Os liberais estragaram a prudência, mas eu gosto de prudência. A prudência do Bitcoin é uma prudência com sofisticação, porque é uma tecnologia sofisticada. É isso. Veja só. É que a do liberal é uma falsa prudência. Né? E uma falsa pose. e uma sofisticação, na verdade, real, porque Também sofisticado vem de são sofista. posers. Fala, Luigi. Não. Tô só Acho que já deu, tô aprendendo né? aqui. Deixa eu ver quanto quanto tempo tempo esgotamos o assunto, mas acabou. A gente não só esgotou o assunto, como passou. Tem assunto, mas acabou. Mas Tem assunto, mas acabou. Então vai lá, é a moral da história. Compre Bitcoin, talvez. Talvez, mas quem sabe. Um pouco assim, não tanto. Aproveitem a proteína animal enquanto vocês podem. Compre ouro. Eu vou vir com um negócio. O melhor investimento que você pode fazer nesse momento não é ouro, não é Bitcoin, é um freezer. Tá bom? Você uma vaca. Uma vaca e um freezer. Uma vaca só na... Sabia que uma galinha custa uns R$20, mais ou menos, da última vez que eu olhei? É mesmo? Então, a galinha é interessante. A galinha viva. E ela produz. E as galinhas da Embrapa são, ó. Não, sei lá, então, de repente um boi. Então vamos fechar aqui. Um lugarzinho com boi, uma vaca, o boi possa reproduzir. Né? Então, um boi a gente reprodutor. De vez em quando. Um boi e uma vaca reprodutores. Os dois reprodutores. E a vaca leiteira, Vocês estão brincando? Eu tenho um amigo que largou tudo. Foi pro interior e tá criando tilápia pra não passar fome. Isso que eu ia falar, tilápia do balacubá, que é facinho de criar. Você pega uma caixa d'água, um cano, outra caixa d'água. Não é simples assim, não. Sobrevivencialista. Um abraço pro Júnior Lobo. Lobo Júnior. E o nosso Chico, querido. Que se converteu recentemente. Ô, Arthur, eu lembrei de você hoje. Fala que você ia falar. Não, eu ia contar como eu tô com saudade das piadas do Notícias de Quinta, vocês falam de vaca, me lembrou aquela história do menininho que tava vindo puxando o touro, né, fazendo uma força desgraçada, puxando o touro na rua. Aí o cara viu aquele menininho puxando o touro, e falou assim, mas como você tá levando isso aí? Ele falou, não, eu tô levando pra cruzar com a vaca ali. Aí eu falei, seu pai não pode fazer isso não? Aí falou, poder pode, mas a mamãe prefere o touro. Rapaz! Arthur, eu lembrei porque a gente estava falando de energia renovável, não sei o que lá, meio ambiente, e por acaso caí na história dos bondes no Brasil, que acabaram com os bondes no Brasil, né? E que era uma forma mais limpa de emissão. E você sabe, você que é do mercado financeiro, sabe por que chamava bonde? O que é bond? Tá aí, eu não sei. O que é bond no mercado financeiro? Bond é uma dívida, é uma emissão de uma dívida, um tipo de dívida. E os caras apontavam para o bonde da Light, e diz que quando o bonde da Light and Power Companhia Limitada lá passava, os caras apontavam, os tios lá, falavam assim, olha o meu bonde aí, esse é o meu bonde, entendeu? Porque ok. Vem daí. Olha, não sabia disso. Curiosidades curiosas. Porque legal. Eu não entendi. Look my bond. Bond, chama bond. O título de dívida chama bond. E os caras chamavam o bonde, que a gente chama de bonde, de bond. Bond. Porque era título de dívida da Light and Power Companhia Limitada. Entendeu? O bonde era o título deles. Ele falou, ó o meu bonde aí. Ó o meu título de dívida. Eu acho que entendi. Entendeu? Eu sou ruim de economia, de matemática, de português e geografia. Em inglês, porque tem o Light and Power e o bonde. Exatamente. Se quiser cortar essa bobagem, pode. Não, mas é muito bom, essa história é verdadeira. É muito bonde, é muito bom. É muito bom. Muito bom. Eu achava que era por causa do James Bond. Nossa senhora. Muito bem. Querem cortar. Muito bem, deixa a gente desligar aqui. Nós estamos gravando, vamos dar tchau. Virou zona esse programa. O Careca Produção aqui tá tumultuando aqui. Isso aqui tá parecendo Perdidos na Noite. Pô, isso tá que é legal. fitas bolachas cadê do o Confete.
Cadê a luz caindo? O anão, o cenário, Marquito, isso aqui é boom novo. aparecendo. Isso aqui é Olha novo, só, você viu? ó, Tem grade cenário aqui. novo, E gente. tá vocês dando, viram? como é que é Tá o dando nome? eco. Moiré. Efeito Moiré. Tá dando O eco. efeito é o quê? Dá efeito Moiré. Moiré? Que Moiré. diabo é isso aí? Deu Isso aí efeito no não tem areia. problema. Morre que... Mas assistam os nossos outros programas no canal, no YouTube. Temos também Instagram, muitas coisas que não tem no YouTube e no Instagram. Você que assiste aqui no YouTube, vai no Instagram também. E também temos o nosso Telegram. E também não temos mais o X. porque Não, foi se proibido. você está temos. fora Quer do dizer, Brasil, temos, mas só você para vai quem no está X. fora do Brasil. Mas pra a quem gente pra fica na gringo. dependência do coitado do Arthur, ele Pra não tem gringo tanto tempo ver. assim, né? pra- E aí não dá pra postar tanto. O Arthur, exatamente, o Arthur posta pra gente, então a problema. gente está postando menos, porque o Arthur é um homem muito ocupado, Exato. né? Cheio de De compromissos. compromissos. E é isso aí. Muito obrigado a todos, obrigado a todos vocês. Obrigado também a Foi um todos prazer vocês por terem estar aqui. tido essa paciência Boa toda. noite. É Essa nóis. barba também. Muito fez uma obrigado. companhia incrível. Legal. E Arthur também. E até Finalizamos o com essa próximo. história magnífica do Luigi. Do bonde. Para mais Maravilhosa. histórias como essa, Mas Trocando as bolas, lá tem histórias como essa. tem histórias Mesmo. como essa Tem também. mesmo. Não é só, piada. só que fictícias. Só que a gente inventa. Ou não. Ou não. Depende. Tudo bem, então tá bom. Boa Até mais, noite. hein? A do golfe era Valeu, calça? valeu. Chega, acabou. Eu acreditei. Não, mas aquela era pesadinha.